Man, o que acontece depois do primeiro payout? Bom, como vocês conseguem ver, depois do primeiro payout, a pessoa ganha um pouco mais de visibilidade na internet, as pessoas começam a acreditar mais nele. E o que é que isso faz ao nosso ego? O nosso ego se eleva. Hoje, são 5 ou 6 de 2026, janeiro de 2026. Praticamente o primeiro dia operado de 2026. E hoje eu cometi uma cagada que vocês não vão acreditar. Eu fui capaz de quebrar os meus 2 desafios que comprei agora na Funding Pips de $10.000. Eu percebi que enquanto eu operava eu me tornei... o meu ego estava super nas alturas. Eu tive um lucro de $300 em ambas contas. E ainda assim, para mim, parecia não ser o suficiente. Porque fiquei apaixonado pelo trade. E mesmo quando eu estou apaixonado pelo movimento, eu sou sempre diligente com os meus stops. Vou fazendo o meu stop loss subir. Tipo, em cada momento que o gráfico vai movimentando, subo o meu stop. O gráfico movimenta, subo o meu stop. E pronto, essa é a forma com a qual eu interajo com o mercado agora. Mas hoje eu decidi ligar a rebeldia e o superego que eu fui conquistando devido ao primeiro payout. E parece que esqueci de onde eu venho. Eu falei com o pessoal lá no Telegram. Falei como é que estava a minha situação. Eu, na verdade, quebrei os 2 desafios de $10.000. Mas todas as minhas contas funded permaneceram. Eu vi. Será que eu não estou pronto para desafios maiores? Ou será que foi mesmo soberba minha? Foi a ganância, não é? Porque para me ter deixado levar pela ganância, é porque eu tinha certeza que eu conseguiria fazer o que eu achava que eu podia fazer. E isso veio através do ego. Eu tinha um super ego naquele momento. Então, depois de eu ter percebido isso, escrevi os meus erros. Primeiro erro, FOMO. Eu tinha medo de ficar fora do movimento. É por isso, entre ter dias normais e dias extraordinários no mercado financeiro, eu prefiro ter dias normais. Dia em que o preço vai se mover normalmente. Eu não tenho nada extraordinário à espera nesse preço. É suposto que o preço se movimente normalmente. Sem muitos solavancos, nem muita expectativa. E hoje teve muita expectativa por causa do que aconteceu lá na Venezuela, com o Nicolás Maduro, mas com as tensões que o Donald Trump está a tentar criar. Ou seja, o mercado estava muito tenso. E eu fui com o pensamento fundamentalista de que quando as pessoas têm medo do que pode acontecer à economia, eles pegam seu dinheiro e botam onde? No ouro. Então é suposto que o ouro, seu valor suba. Só que quando estamos em momentos de instabilidade, o valor do ouro não sobe só. Aquilo vai fazendo umas movimentações malucas. E foi o que fez hoje. Hoje, na verdade, eu vi um movimento acontecer e eu disse, olha, eu vou entrar se voltar nesse nível. Depois o gráfico começou aí, fez uma consolidação por cima, havia uma quebra de estrutura, entrei. Eu vi, olha, eu não gosto quando um preço vai para a minha direção e começa a deixar muitas pendências, muitos fair value gaps não preenchidos, muitos volume imbalance não preenchidos, muitas zonas de interesse de liquidez não preenchidos. Eu não gosto nada disso. E ainda assim, eu pus a minha operação. E em vez de eu ter optado em seguir com o meu stop loss do jeito que eu faço de forma bem agressiva, não, deixei o gráfico rolar com o meu stop cheio. E eu estava super pesado nisso. Eu estava em $300 em lucro. Vi uma retração rápida, fechei. Mas era uma falsa retração. O gráfico continuou para o meu movimento. Hoje já estava $300 positivo. Entrei mais ainda, mais pesado. Não sei onde é que eu fui buscar esses cálculos. Não sei onde é que eu fui buscar os cálculos desses stops, meu Deus. Não sei. Só sei que eu entrei com os lotes da minha vida. Que o gráfico só movimentou um pouco. Eu tinha perdido as contas. Eu vi. O quê?
como é possível eu ter perdido contas assim? Porque as minhas contas Funded estão vivas. O que aconteceu para eu ter perdido essas contas assim? Depois comecei a rever, aconteceram isso. O trade não estava conforme os critérios que eu gosto. A expectativa era demais. E eu tinha medo de ficar de fora do movimento. Enfim, hoje o dia não estava realmente muito bom. Depois de ter-me acontecido isso, falei lá essas cenas para o grupo lá no Telegram. E depois esfriei a cabeça. Já tinha perdido mesmo as contas, esfriei a cabeça. Voltei a rever minhas contas Funded. E eu vi que nas minhas contas Funded eu estava positivo no dia. Algumas eu estava 0 a 0, um pouco negativo, mas noutras eu estava positivo no dia. E eu vi, pô, essa porcaria não faz sentido, mano. Só perdi mesmo as 2 contas, tudo o resto está positivo. E depois, o que aconteceu? O gráfico se movimentou lentamente, deu-me uma operação, fez a retração que eu esperava que primeiro deveria acontecer e fiz a minha operação. O gráfico se movimentou lindamente, saí super lucrativo hoje, muito lucrativo. Quer dizer que todas as minhas contas Funded estão muito lucrativas hoje. Inclusive ainda deixei uma operação que caso faça uma retração interessante, ainda poderá pegar. Dessa vez no euro-dólar. Mas depois de eu ter perdido as minhas 2 contas, eu nunca mais me aconteceu coisas assim, de perder tipo uma conta em um dia. Agora imagina 2. Alguma coisa aconteceu. E foi eu ter ligado essa soberba. Achar que só pelo fato de eu ter tido o primeiro payout e as minhas operações estarem assim controladas, eu posso fazer qualquer coisa. Então foi um erro. E eu vou me redimir, estou a me redimir do meu erro, procurando fazer o que é certo agora. E porra, eu adoro essa rua, meu. E uma das coisas é isso. Primeiro, caminhar um pouco mais para repensar em que tipo de trade eu estou a me tornar, em como eu devo me manter firme às minhas raízes, porque o primeiro payout não significa nada. Depois de você receber o primeiro payout, você ainda nem sequer vai estar positivo. Porque eu não estou positivo, eu já perdi muito mais dinheiro do que 400 mil kwanzas que eu recebi no mercado, mano. Já perdi muito mais do que isso. Ou seja, eu ainda estou negativo e mais. Nesses 400 mil kwanzas que eu ganhei, não peguei mais 100 mil kwanzas e devolvi agora em 2 contas. Ou seja, eu ainda não estou realmente positivo. E isso é uma questão que eu realmente devo ver com calma. Devo ver essa questão com calma porque a vida nunca foi fácil. A jornada nunca foi nada fácil. E eu não pretendo perder todo o desenvolvimento que eu tive até agora. Então vou agir com calma. E mais uma coisa. Antes de eu voltar a comprar a outra conta, primeiro vou garantir mais um payout. Vou garantir mais um payout. Na verdade está praticamente garantido, porque já estou com algum lucro novamente na conta Funded. E como aí não tem realmente grandes restrições de retirada, consigo retirar nem que for uns 20, 30 mil kwanzas já, de novo. Consigo tirar novamente esse dinheiro. Mas vou procurar tirar nem que for uns 200, 300 mil kwanzas novamente. E eu quero que depois de eu tirar esse valor, vou continuar ainda a operar mesmo com as contas que eu tenho. E se eu tiver que comprar desafios, vou comprar ainda um desafio. Compro um desafio e procuro passar esse desafio. Porque quando você começa a ter os lucros nas mesas proprietárias, o ego, quando sobe tanto, você começa a pensar, olha, esse é o momento de eu acelerar. Vais comprar já 1 milhão de contas e se calhar vai te baralhar, porque nesse momento eu estou a gerir muitas contas. Isso é aborrecivo pra caramba. Você vai nessa conta, às vezes esquece que essa conta devia estar assim. Enfim, é muita porcaria. Tem que organizar melhor como vai gerir as contas. Então vai aumentando gradualmente, não aumenta 2, 3 contas de uma vez só. A menos que tenhas o copy trading, não é? Estás a fazer a mesma operação em cada uma das contas. Agora, se você vai fazer as operações de forma diferencial, de preferência comprares gradualmente. Compra uma, aumenta mais uma, passa, aumenta mais uma, passa, aumenta mais 2, passa, assim sucessivamente. Isso poderá realmente te salvar de cometer os erros que eu cometi. E
Bem, hoje terminamos super positivos em todas as contas. Em todas as contas, exceto aquelas duas que perdi bem na manhã. E é isso, deixei mais um trade que se rolar. E principalmente se for a favor, o saque já está quase tá praticamente garantido, né? Vai ter saque mais ou menos de $300 se o trade for conforme. Agora, se não for conforme, vou ficar negativo tipo, sei lá, uns $20, $30, não sei, na conta funded da Funding Pips. Agora, já na conta funded da OFP, de $10.000 estou positivo tipo $200 ou $300. Na conta funded mesmo já. Na outra conta da OFP também de $5.000, acho que estou positivo 0 a 0. Acho que estou 0 a 0. Eu estive negativo, agora estou 0 a 0. Acho que está mais ou menos assim. Enfim, é assim que eu estou. Espero realmente não fazer cagada. Espero não fazer cagada. Continuar a operar do jeito que eu operei no período da tarde. Deixei o movimento primeiro acontecer. O movimento que eu esperava tem que acontecer. Se não acontecer, não é o meu trade. Quantas vezes eu já perdi dinheiro assim, meu Deus? Mas vale você perder um movimento grande que você não sabia que podia acontecer, do que entrar num movimento qualquer só porque tens medo desse movimento acontecer sem você. Tens que recalibrar novamente a tua mentalidade. Você está bem, estás lucrativo, conseguiste provar novamente hoje que você continua lucrativo, mas ainda tens alguns erros. Corrija esses erros antes que isso te corrija. Corrija esses erros antes que isso corrija todo o desenvolvimento que você teve. É mais ou menos isso. Tá muito branco. Enfim, é mais ou menos isso. Agora, pretendo obviamente chegar para casa, relaxar um pouco, esfriar a cabeça e amanhã vir mais relaxado, mais tranquilo. Porque ainda continuamos positivos, continuamos bem na fita. Ainda conseguimos fazer mais uns saques. Vamos ver como é que as coisas vão indo daqui para frente. Vamos ver como é que conseguimos. Se conseguirmos pelo menos terminar essa semana positivos. Vou ver. Se essa semana terminarmos positivos, de $300 a $500 na minha conta da Funding Pips, provavelmente vou ficar umas semanas sem operar lá para garantir primeiro o saque. E acho que preciso garantir novamente esse saque, porque quando você consegue um primeiro saque, o segundo tem mais probabilidade de acontecer. Só que às vezes é o que me aconteceu quando passei a fase 1, fiquei um ano sem conseguir mais fazer isso. Na verdade consegui, não é? Consegui, mas só que quando chegava na Funded, quebrava. Até o ano passado, olha já eu. Ano antepassado que aconteceu isso. Ano passado consegui já chegar na Funded e obter o payout. Então, não quero voltar novamente a estar numa fase tipo, depois do primeiro payout tem que voltar novamente a lutar. Não. Depois do primeiro payout quero já avançar para o segundo, para um terceiro e assim sucessivamente. Então, para isso vou precisar operar com cautela. Esses erros de hoje fizeram bem de ter acontecido. Ótimo, fizeram muito bem de ter acontecido. Isso é para mostrar que eu estava soberbo, que eu estava a operar como se o gráfico fosse do meu pai. E eu precisava voltar novamente às minhas origens e ser humilde o suficiente para reconhecer que o movimento, apesar de estar a ir para a direção que eu pretendo, não está bom. Tem alguma coisa por trás disso. E eu consigo ver nas entrelinhas do preço, quando o preço está aí para algum lugar e parece que depois vai fazer uma retração. Sem momentum. Você vê que está aí com velas, mas sem momento, sem força. Está a deixar muitas brechas. Porque quando voltar para pegar aquelas brechas, vai ser uma vela só, conforme aconteceu. Uma única vela derrubou 1 milhão de velas que tá. Porra. Fiquei malaica. Eu se assustei. Minhas contas que estavam bem positivas, eu quebrei.
É sempre um aprendizado. A vida é uma escola. Mas é isso. Consegui terminar o dia muito bem, felizmente. Mas desse dia valeu também esse aprendizado. Valeu mesmo esse aprendizado. Obviamente eu consigo comprar novamente contas, mas antes que eu faça isso, vou garantir mais um payout. Garantir mais um payout e vou comprar mais uma conta, se calhar. Garantir mais um payout, vou procurar passar primeiro aquela conta e garantir payout naquela conta até que eu consiga comprar uma outra, porque não adianta comprar 1 milhão de contas, ou seja, todo o payout que vai receber estou a gastar novamente na compra de contas. Então, antes que eu compre várias contas, a próxima conta que eu comprar, tenho que garantir lá um payout. Tem que ser assim. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Na verdade, eu gosto de gravar parte completamente do meu dia. Ontem eu estava a rever algumas fases da minha vida, enquanto eu vivia ainda lá no meu velho, quando não tinha porcaria nenhuma. E eu gostaria muito de ter um registro completo de como é que foi a minha vida até aqui. Eu próprio gostaria de assistir isso. Então vou passar a gravar com mais frequência. Eu até gostaria de fazer live do meu dia inteiro, tudo que eu faço, mas eu trabalho. Então não daria jeito fazer isso. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia gravar absolutamente tudo. Quando eu vou treinar, quando vou passear, meus pensamentos quando estou sozinho e assim sucessivamente. É isso.